Agora. Fala, Fabrício, tudo bem? Oi, Tá me Ari, tudo escutando bem? bem? Como vai? Tá... Escuto bem, tranquilo. E você, me ouve bem? Escuto bem, sim. Bom, Tudo bem aí? Fabrício, tudo jóia. Primeiro, pessoal, Fabrício, infectologista, meu amigo de longa data. Ele está aí na linha de frente no Einstein, participa dos comitês de crise, nas discussões e etc. E vai trocar experiência um pouquinho para a gente. Fabrício, eu preparei um pouquinho de um roteirinho, mas é interessante que o pessoal também faça pergunta e no decorrer você mesmo pode ir respondendo, ou eu vou te perguntando também, tá bom? Vamos lá, eu vou começar primeiro da prevenção e depois a gente vai para tratamento e recuperação. Primeira coisa é a questão do isolamento. Tem várias dúvidas sobre o tipo de isolamento adotar e qual a importância do isolamento nesse momento. Como você enxerga o isolamento e qual a sua recomendação para suas famílias nesse momento? Bom, antes de começar a falar do tópico em si, queria agradecer o Ari pelo convite. Acho que eu não sou muito afeito a mídias sociais e tal, mas Te acho que vale a convenci, te pena. convenci. Acho que vale a pena porque talvez a gente consiga esclarecer algumas dúvidas, evitar a disseminação de notícias não muito confiáveis e talvez prestar um pouquinho de serviço de utilidade pública aqui. E o Ari é um cara que é super entusiasta de informar as pessoas, tudo, então acho que vale a pena isso tudo. Bom, eu sou infectologista, como a Maria falou, eu trabalho no Hospital Israelita Albert Einstein, no corpo clínico, como infectologista, e também trabalho na UTI, lá no Centro de Terapia Intensiva Adulto lá, tá? Então a gente começou a batalha aí já tem mais ou menos 4 semanas para falar, para falar a verdade, mais ou menos por aí, e há 3 semanas que a situação piorou bastante lá no nosso hospital. Bom, então começando aí o tópico que o Ari levantou a respeito do isolamento, né? Bom, o isolamento até agora é a única medida capaz, vista, né, documentada pela comunidade científica, capaz de segurar a onda de evolução da epidemia em todos os países do mundo, né? Essa foi a única ferramenta eficaz de segurar o dito R0, segurar a curva de expansão da epidemia. Isso a gente pode até falar mais para frente, explicar o que é o tal do R0, mas é a única medida eficaz até o momento, né? Então, assim, no meu ponto de vista, nesse atual momento que nós nos encontramos no país, é fundamental que as medidas de isolamento e distanciamento social sejam rigorosamente seguidas, a fim de que a gente consiga, pelo menos, ter um mínimo de preparo estrutural aqui no país para conseguir segurar a evolução da epidemia. Ô, Tá? Fabrício, eu acho que a gente pode aproveitar o momento e falar sim o que é o R0, porque isso acho que faz toda a diferença, né, quando a gente fala de isolamento, né? Tá. Não, acho que vale a pena sim. O R0, para quem não sabe, não tá, acredito que a gente tem alguns médicos e tenha outras pessoas não médicas, né? Então, de uma maneira mais genérica, que eu consiga explicar para o maior número de pessoas, o R0 nada mais é do que a capacidade que uma pessoa doente tem de infectar outras pessoas. Então, é a capacidade com que um caso gere outros casos. Para dar exemplos numéricos do que eu estou querendo dizer, essa epidemia atual, essa doença atual, tem em torno, o R0 dela vai em torno de 2 a 3. Estima-se mais ou menos em 2,7 hoje. E claro que isso é absolutamente variável, porque o R0 ele tem outras variáveis envolvidas que podem aumentar ou diminuir o número. Mas globalmente, o R0 para essa doença hoje fica entre 2 e 3, aproximadamente em 2,7. O que isso quer dizer então? Que uma pessoa vai passar a doença para aproximadamente entre 2 ou 3 pessoas a mais. Tá? E essa curva do R0 é a famosa curva que todo mundo vive dizendo que tem que achatar. Tá? É a curva da disseminação da doença. Tá? Então essa é a capacidade que a doença tem. Para exemplificar e comparar com outra epidemia, em 2009 nós tivemos a epidemia de influenza H1N1, né? Que o R0 dessa doença no mundo girou em torno de 1. Então, cada uma pessoa doente passava para outra pessoa doente, não para outras 3. Então, ou seja, num período de mais ou menos 5 dias, vamos botar 15 dias, uma pessoa, um caso, é capaz de ter, de forma secundária,
ter atingido mais outras 27 pessoas. Então, uma pessoa pode ser responsável por infectar 27. Então, isso é exponencial. E por isso que os casos crescem tão rápido ao longo do mundo. E é por isso que essa doença quebra o sistema de saúde. Porque muitas pessoas vão ter que precisar de algum tipo de atendimento médico num espaço muito curto de tempo. Tá? Você concorda que agora esse isolamento horizontal, que é todo mundo, eu acho que também é de grande importância para dar tempo para os serviços se prepararem, não é isso? Por exemplo, no Einstein, ele precisou se adaptar, né? Ele precisou ampliar unidades, daí a gente vai ganhando um tempinho, eu acho que isso é bastante importante também, né? Eu acho que é exatamente isso aí. Bom, não vou entrar em nenhuma questão ou discussão política, porque não é o entorno aqui, mas acho que muitas pessoas devem se perguntar em relação ao isolamento vertical, isolamento horizontal, isolamento total, enfim. O isolamento... Sim, é importante falar é importante explicar, né? Isso. Então. Bom, só para vocês entenderem, o que está sendo aplicado aqui no Brasil, mais ou menos, é o que seria o chamado isolamento radical, né? Ou isolamento horizontal, que são a mesma coisa. Ou seja, é evitar o convívio social das pessoas através de isolamento social do maior número de pessoas possível. Tá? E por que isso foi feito aqui? Porque isso foi feito em outros países, em que outras situações que tiveram a chegada da doença anteriormente ao Brasil, e essa medida se mostrou eficaz. Alguns países, como exemplo principal, é a China, né? A China conseguiu, apesar de ter sido o berço de onde começou toda a doença, foi um dos países que teve o melhor controle populacional da doença, depois de que isso aconteceu. E outros países fizeram o mesmo, como a Coreia do Sul, como Taiwan, como o Japão, né? E agora, tardiamente, outros países aqui do Ocidente fazendo, né? Então, a gente está seguindo o mesmo caminho, tentando fazer com que, pelo menos, a disseminação da doença seja um pouco mais lenta que nesses outros lugares, para que a gente tenha, pelo menos, o mínimo de tempo para que a gente consiga preparar o nosso sistema de saúde para poder acolher o maior número de doentes possível. Então, na verdade, o isolamento por si só não vai resolver o problema, ele não vai segurar a doença para sempre e não vai erradicar a doença, uma vez que ela está aí circulando e a gente não tem uma arma eficaz nem para tratar e nem para segurar, como vacina, por exemplo, e nem uma terapia farmacológica adequada para segurá-la. Mas isso vai evitar com que muitas pessoas fiquem doentes ao mesmo tempo num período muito rápido. Ou seja, a gente consiga preparar para atender o maior número de pessoas possíveis, né? Porque sem que a gente quebre o nosso sistema de saúde. Eu tenho uma sensação, né, comparando esse final de semana com o passado, que a doença grave está chegando perto, então pessoas próximas de mim estão perdendo parentes queridos, assim, então a gente sente que a doença está chegando do nosso lado, mas ao mesmo tempo eu estou vendo a rua mais movimentada, eu estou vendo colegas me perguntando, poxa, eu estou 15 dias de quarentena, o meu amigo também, a gente não pode fazer um churrasco junto? Você vê que o pessoal está entendendo um pouco, mas já está, de certa forma, acochambrando, tentando dar o jeitinho brasileiro nessa quarentena. Isso me preocupa um pouquinho, não? Não, e você tem total razão na sua preocupação, porque é muito difícil você explicar para uma pessoa em que até esse momento não tenha tido nenhum familiar, nenhum ente, nenhum amigo próximo que tenha ficado doente de forma grave, o quão importante e quão relevante é o isolamento social, tá? É muito difícil explicar e, obviamente, é muito difícil ficar em isolamento social por 15 dias, 21 dias, ou seja, o tempo que for necessário. É muito difícil explicar. Mas, em termos populacionais, é a única medida eficaz. Acho que isso é importante repetir para que as pessoas gravem. Do ponto de vista científico, até agora, foi a única medida capaz de diminuir a disseminação da doença, né? Porque a gente não tem uma arma eficaz de imunidade em massa como vacina, por exemplo. Tá? Então, assim, essa preocupação sua é muito importante, aliás, acho que é a preocupação de todo mundo, porque a doença, infelizmente, ou felizmente, é até difícil falar isso, não chegou no pico aqui no Brasil ainda. Tá? Então no meu ponto de vista, se a gente não conseguir segurar, fazer conscientizar a população da importância disso, a gente vai falhar miseravelmente na contenção da epidemia. A gente já consegue prever alguma perspectiva de futuro próximo, de a gente estabilizar ou do sistema de saúde colapsar? Por exemplo, vamos citar o Einstein hoje, que é onde você está, onde a gente conhece, está sendo referência.
Já lotou? Tem vaga? Não, vamos lá então. Vou falar primeiro do hospital onde eu trabalho, para depois falar da situação no Brasil. O Einstein está cheio, está mais cheio que o habitual. E as UTIs, o hospital foi obrigado, né, foi forçado a aumentar o número de leitos de UTI para o atendimento aos pacientes, devido ao imenso volume de aumento dos pacientes com Covid. Tá? Então, hoje nós temos vaga no hospital. O hospital criou um plano de contingenciamento que até o momento está funcionando muito bem, em que o número de leitos foi, mais do que dobrou, tá? O número de leitos de UTI, para que a gente possa atender a população toda com Covid e também a população que vai para o hospital sem estar com Covid, porque essas outras doenças ainda continuam acontecendo. Tá? No Brasil, Ari, a perspectiva é de que mais ou menos entre o final da primeira quinzena e o início da segunda quinzena de abril, que a gente atinja o pico de casos aqui. Alguns epidemiologistas já estão achando que possivelmente o pico de casos vai ser um pouquinho mais retardado. Tá? Talvez aconteça mais para o fim de abril. Mas a gente ainda não chegou, né, no momento crucial aqui do pico do volume de casos. Né? Talvez esse então seja o intuito, a gente conseguir manter o maior número de pessoas em isolamento social possível até que a gente atinja esse pico e que nós estejamos, pelo menos, minimamente preparados para atender a maioria da população. A gente tem uma pergunta da Nathalie aqui. Por que este vírus em questão ele é menos agressivo em criança? Por que as crianças são protegidas desse vírus? Oi, Nathalie, um beijo para você. Bom, é o seguinte, a gente não tem a resposta para isso. Ninguém consegue explicar o motivo pelo qual esse vírus é menos incidente em crianças. Na verdade, não é que ele é menos incidente, tá? Ele é menos impactante em crianças, do ponto de vista de enfermidade. Ou seja, ele causa menos sintomas e menos exuberância de sintomas em crianças. Esse dado a ciência ainda não conseguiu explicar bem o motivo. Existem inúmeras teorias, né? Principalmente relacionadas à imunologia da doença. Né? Aparentemente, a criança não é capaz de produzir a quantidade de mediadores inflamatórios possíveis para causar uma tragédia, uma catástrofe imunológica que a doença causa nos adultos, por exemplo. Então não é só essa é uma a das infecção teorias. do vírus, é a reação que o corpo tem perante ao vírus, né? Que é uma reação inflamatória. Isso, corpo, né? isso, exatamente. Então, na verdade, só para deixar claro também que quase todas as doenças infecciosas, elas têm, mais ou menos, elas rumam para o mesmo caminho, do ponto de vista inflamatório, tá? Então, o que acontece? Quando você tem contato com um agente infeccioso, ele vai, seja ele vírus, bactéria, fungo, enfim, ele vai entrar dentro do organismo do hospedeiro, vai se alojar, tentar um jeito de se replicar e de permanecer no corpo do hospedeiro. Tá? Quando ele traz esse processo, o que acontece? Ele faz com que o seu organismo, o organismo do hospedeiro, reaja contra esse germe, contra esse agente causador de doença. Essa reação a gente chama de reação inflamatória. Tá? O que vai determinar o curso do indivíduo? Se ele vai conseguir sobreviver e se curar dessa agressão? O quanto ele vai conseguir responder? Então, se ele vai conseguir balancear essa resposta inflamatória de uma forma adequada, ou se o organismo vai vencer, se o micro-organismo, se o patógeno vai vencer. Se o patógeno vencer, é sinal que o hospedeiro não conseguiu adequar a resposta inflamatória. Ela fez uma resposta inflamatória além do que deveria e acabou evoluindo para óbito, para falecer. O que nos ajudaria no fato para tentar modular essa resposta inflamatória de uma forma adequada? Tratamento. Que é isso que, por exemplo, quando você tem uma infecção por uma bactéria, você dá um antibiótico e ajuda a modular essa resposta inflamatória, combatendo o agente causador de toda ela. Tá? Não sei se ficou claro aí. Não, ficou sim. Uma coisa que eu já estou perguntando aqui, todo mundo está perguntando da questão da notificação e subnotificação. A gente sabe que o governo está buscando mais testes, mas está com dificuldade. E o que isso impacta no manejo que vocês têm, no planejamento, na programação? Vocês estão conseguindo ter uma ideia? Não estão? Como é que está isso? Como é que vocês sabem que se morreu ou está com coronavírus ou não? Olha, então, essa questão do teste, da testagem, né?
talvez seja a questão mais abordada tanto pelos infectologistas quanto os estudiosos de saúde pública, para os aconselhadores, né, dos órgãos e para os governantes. A testagem em massa seria fundamental para a gente ter o que a gente chama de desenho, né, entre aspas, da epidemia. A gente conseguiria, assim, testando em massa o maior número de pessoas possíveis, inclusive assintomáticos, a gente conseguiria ter uma boa proporção de pessoas contaminadas, infectadas com o vírus, e assim a gente poderia ter maior eficácia no isolamento das pessoas que são carreadoras sintomáticas e assintomáticas, e obviamente a gente teria uma noção boa de qual que é o R0 da doença aqui no Brasil. Tá? Lembre-se que a gente está trabalhando com R0 aqui no Brasil só dos casos que estão sendo hospitalizados, são basicamente esses os casos que estão sendo testados. Isso não é culpa do governo de agora, isso não é culpa do governo anterior, isso não é culpa de ninguém. Na verdade, isso é o que acontece quando se tem uma epidemia em quase todos os locais do mundo. O sistema de saúde não é preparado para ela e não tem insumo suficiente nem para preparar os testes e nem agentes qualificados suficientes para aplicar os testes, né, os testes diagnósticos. Então, se a gente tivesse essa ferramenta disponível, com certeza a gente teria um desenho, um modelo da epidemia mais adequado do que está agora. Legal. E respondendo a pergunta da subnotificação, desculpa te interromper. Tá. Com certeza a gente tem caso subnotificado, mas assim, não tenha dúvida. Com certeza tem gente doente, não sabe que está doente, ou gente que está doente e nem imagina que está doente. Com certeza. Tá? Perfeito. Agora, a Thalita Ortiz, uma velha amiga nossa, ela está questionando sobre os fatores de risco, o que você considera a população de alto risco. Muitos estão perguntando se uma hipertensão ou só uma doença cardíaca, seja ela qual for, já torna o paciente muito pior ou menor. Como é que funciona? Quem é a população de risco? Explica para mim quem é na nossa família que a gente tem que estar mais atento. Sim. Ori, então lembra o seguinte, né, para todo mundo que está ouvindo entender como que a gente caracteriza alguém que é ser de risco ou não. Isso também é baseado em ciência, né? Então, o que se foi feito na maioria dos estudos aí de população? Eles pegaram todas as pessoas que tiveram infecção, que foram notificadas, e em vários estudos foi assim. Então, eles pegaram as pessoas que tinham doença e caracterizaram todos esses pacientes. E aí viram que maior incidência de complicação eram pessoas que tinham em comum algumas características. Dentre elas, por exemplo, a hipertensão, tá? Num principal estudo epidemiológico que teve até agora, que foi uma corte de mais de 300 doentes lá de Wuhan, na China, publicada no New England, o que eles viram como fator de risco? Idade. Então, quanto mais velhos, né, maior a chance de complicações e principalmente maior chance de óbito. Tá? Na Itália, no infográfico que eles soltam semanalmente, a gente vê também que a faixa etária, quanto maior a faixa etária, maior o risco de óbito. Então, principalmente entre os octogenários. Tá? A incidência de óbito aumenta conforme a idade. A gente no Brasil, por ser um país subdesenvolvido, a gente acaba considerando aqui quem é idoso já a partir de 60 anos. Mas claro que principalmente quanto mais velho, maior a chance de complicação. Então os idosos são um grupo de risco importante. Eu tenho, por exemplo, se eu tivesse uma diabetes controlada ou uma hipertensão controlada, com uma medicação, mas está controlada hoje. Isso me torna uma pessoa de risco, mesmo sendo uma pessoa jovem, 55 anos, 40 anos? Sim, isso torna sim. Tá? Claro que o quanto mais descontrolado é o seu diabetes, o quanto mais difícil é controlar o seu diabetes, mais complicada, maior o fator de risco. Claro, isso é proporcional. Mas com certeza, uma pessoa de 30 anos que não tem hipertensão contra uma pessoa de 30 anos que tem hipertensão, essa pessoa com 30 anos ela está sob risco de maior de complicação. É difícil ainda quantificar o quanto cada doença acarreta de fator de risco, quanto ela incrementa o risco de complicação. Mas, objetivamente, respondendo a tua pergunta, quem seriam, então, essas populações de risco? Os idosos, principalmente os acima de 70 anos, tá? As pessoas que têm doenças estruturais do pulmão, ou seja, problemas de arquitetura do pulmão. Não basta só ter uma asma leve, não basta só ter mas alguma coisa que tenha a alteração da estrutura do pulmão. Por exemplo, doença pulmonar obstrutiva crônica com efizema. Essa pessoa tem uma doença estrutural do pulmão. Uma pessoa que tem fibrose pulmonar. Que fuma bastante tempo já. Tá. Com certeza, porque todo mundo que fuma muito tempo, com certeza vai desenvolver doença pulmonar obstrutiva crônica. Uma pessoa que tem fibrose pulmonar. Uma pessoa que tem asma de difícil controle, que usa mais do que 2 ou 3 classes de medicação para o controle disso. Essas pessoas são sob risco.
Os hipertensos, principalmente quem usa mais do que uma classe de antihipertensivo, tá? Legal. Quem tem insuficiência cardíaca, tá? Essas sim. E agora a gente colocou no grupo de risco também, algumas semanas atrás, as pessoas que também têm problemas relacionados à imunidade. Então, pessoas que são imunocomprometidas. Um exemplo tradicional disso, você entrevistou o Fernando Maluf na quinta-feira, são as pessoas portadoras de câncer, por exemplo, em quimioterapia. Esse é um grupo de risco importante. Na vigência de tratamento. Na vigência de quimioterapia, exatamente. Ou alguma pessoa que tenha algum outro problema de imunidade, como, por exemplo, usuário crônico de corticosteroides. Essas pessoas têm imunossupressão. Ou um transplantado de órgão sólido ou de medula óssea que precisa usar imunossupressor. Então, essas pessoas todas também têm risco maior de complicação. E os hospitais estão se preparando de uma forma diferenciada para receber, porque não pode parar uma químio, por exemplo. O Einstein, o setor de oncologia, ele está dedicando um espaço para proteger também essa população frágil que precisa continuar o tratamento? Sim, com certeza. Os dois hospitais que eu trabalho, né, eu trabalho no Hospital Israelita Albert Einstein e no AC Camargo, que é o Hospital do Câncer. Os dois hospitais que eu trabalho, eles estão de forma bem estruturada e adequada, orientando para onde esses pacientes devem ir para não terem contato, para não serem expostos a outros pacientes suspeitos ou confirmados de Covid. Então, todos eles estão bem adequados. As pessoas em quimioterapia não precisam e não devem se preocupar quanto a isso, porque elas vão continuar tendo atendimento normalmente. Legal. Nós estamos atingindo o pico. Eu gostaria de agradecer bastante amigo aqui, médicos e não médicos, Paulinho Vilhena, entre outros amigos que formam opinião. Obrigado, divulguem informações boas para o pessoal. Agora, para o segundo bloco, eu queria falar para te perguntar os principais sinais e sintomas e quando eu devo ir para o hospital. Quando que eu devo mandar um parente meu, um familiar meu, falar, não vá ainda, não vá, está na hora de ir, entendeu? Perfeito, perfeito. O Ari, essa doença é o seguinte, né? Ela tem duas características importantes. Ela tem predileção por dois sítios principais, não só exclusivamente, mas principais. Quais são esses locais? Os principais locais são as vias aéreas superiores, então nariz, garganta, tá? E as vias respiratórias inferiores, que são as traqueias e os pulmões, tá? O que acontece então? Então, em geral, os sintomas estão relacionados a esses locais, os principais sintomas. Então, nos estudos, a gente inclusive vê que a maior quantidade de vírus fica acumulada nesses dois locais, tá? Então, em geral, a doença ela tem os seus sintomas gerais, que são comuns a várias outras doenças, e esses sintomas específicos desses locais aos quais citei. Então, em geral, a pessoa que vai adquirir a doença, o que ela vai sentir? Sintomas nesses locais, como entupimento de nariz, tosse seca, às vezes um pouco de dor de garganta, sintomas gerais do organismo todo, como principalmente dor no corpo, cansaço, perda do apetite, e das vias respiratórias inferiores, como tosse seca, falta e principalmente falta de ar. Esses são os principais sintomas. Outros sintomas que podem acontecer, Ari, estão relacionados ao trato gastrointestinal. Diarreia, às vezes cólica, tá? Náusea, esses sintomas também costumam aparecer. Tá? Tem algum sintoma que fala isso é coronavírus? Tem um que é bem, assim, não dá para dizer que é patognomônico, ou seja, que ele é exclusivo, ele é característico dessa doença, mas ele é muito frequente, a gente tem observado muito, que é a perda da capacidade olfativa. A pessoa deixa de sentir os cheiros. Tá? Isso está acontecendo com muita frequência. Uma das cortes italianas, esse sintoma chegou a aparecer em 79% de todos os doentes. Tá? Bastante. Muito interessante isso aí. E o mais importante que você falou, né? Quando que o indivíduo deve procurar o pronto-socorro? Tá? Essa é muito importante. Bom, o indivíduo deve... As orientações do governo estão sendo por hora de que as pessoas têm que procurar o pronto-socorro a partir do momento que elas tenham sintomas graves. Tá? O que é o sintoma grave? O sintoma grave, principalmente nesse momento, é falta de ar. Tá? Mas não é uma falta de ar em que você se sente cansado para subir... Eu estou muito cansado hoje, estou mole. Não é isso. É falta de ar para atividades simples do seu dia a dia. Como, por exemplo, você levantar da sua cama e ir até o banheiro para lavar as mãos e chegar no banheiro cansado, com sensação de falta de ar. Ofegante. Que nem tivesse corrido. Exatamente. Como se você tivesse subido um lance de 10 escadas, mas você deu apenas 10 passos. Tá? Quando você está no banho, por exemplo, lavando o cabelo, com esforço mínimo que é esfregar o cabelo,
você termina esse esforço bastante ofegante. Ou tem que interromper esse esforço porque está cansado. Tá? Esses são sinais de alerta. E a outra situação é se você, algum dos sintomas que estão acontecendo, algum desses sintomas importantes que eu citei antes, estão exuberantes demais, a pessoa não consegue controlá-los em casa com medicamentos comuns, Febre, obviamente, por exemplo. Febre, por exemplo, ela deve procurar o pronto-socorro. Eu esqueci de falar isso também, a febre é um sintoma muito, muito importante, tá? Até 70% das pessoas têm febre, tá? Das pessoas documentadas. E dura quanto tempo? Então, essa outra característica muito interessante da doença, ela tem um comportamento meio atípico em relação à persistência dos sintomas em relação às outras doenças respiratórias que a gente tem visto. Tá? Ela costuma ter um curso mais arrastado. Então, a pessoa, em geral, ela tem contato com o patógeno, com o agente, no D0, vamos chamar assim. Um período de incubação em que ela fica assintomático gira em torno de 5 dias. No 5º dia após o contato, ela começa a manifestar os sintomas. E esses sintomas, pasme, pode durar até 14 dias, tá? Mas o pico de aparecimento de sintomas gira em torno do 7º dia, é a hora que eles ficam mais exuberantes. E algumas pessoas, a partir do 7º dia, podem ter uma piora clínica. Isso a gente tem visto com muita frequência também. Tá. Estou perguntando aqui também, a Elizabeth, quanto tempo fora do organismo humano consegue viver um vírus? Isso é muito variável de espécie para espécie de vírus, por tá? exemplo, o elevador que a gente divide, essas Perfeito. coisas, né? Tá todo mundo preocupado. Não, perfeito. Isso depende de vários fatores, como temperatura, umidade, a umidade do local, o tipo de superfície, tá? Isso varia muito. O que a gente sabe é que a superfície onde ele permanece por mais tempo ativo, capaz de transmitir doença, é na madeira e no alumínio, onde ele pode ficar até por 72 horas ativo. Tá? Em geral, nas outras superfícies, ele fica ou algumas horas ou no máximo um dia ativo. Tá? Aí que é a importância de lavar a mão, né? Exatamente. Nesses casos, né? Exatamente. E é bom salientar que o principal jeito de se adquirir a infecção é através do contágio. Seja por gotículas com alguém tossindo ou espirrando, ou mesmo falando com você próximo de você, ou com as mãos contaminadas. Esse é o principal. Que a pessoa distraída, ela tosse na mão e oferece a mão aos outros, né? Ela tosse na mão e encosta em outros ambientes, ela coça a boca ou coça o nariz e leva a mão em outros ambientes. Por isso é tão importante higienizar as mãos o tempo todo. Legal. A Priscila está perguntando que, às vezes, tem pessoa que teve uma gripe há 2 semanas atrás ou depois do carnaval. Como que ela nem tem sintoma ou teve algum sintoma leve? Falhou um pouquinho aqui, desculpa, eu não te ouvi. A Priscila está perguntando sobre pessoas que acham que teve algum sintoma de gripe ou não e se já tiveram contato. Poxa, será que eu já não tive essa gripe, não estou imune hoje? Existe algum exame que pode ajudar a gente no momento disponível? Boa, essa pergunta é ótima. Bom, primeira coisa, até o momento, até agora, a gente não sabe com certeza se o coronavírus, se a pessoa que desenvolveu a doença e se curou, se ela mantém a imunidade permanente para o resto da vida. A gente não tem essa certeza ainda. É muito provável que sim, mas a gente não tem ciência suficiente ainda para afirmar isso, tá? É importante salientar isso para as pessoas entenderem e não saírem achando, peguei a doença, agora resolvi o problema, não preciso mais me cuidar, não preciso mais respeitar as regras de isolamento, enfim. Então isso é muito importante salientar. E neste momento, qual seria o melhor jeito de saber se você já teve contato prévio com a doença? É como a gente faz com qualquer outra doença viral ou doença capaz de produzir sorologia, que é colher sorologia, né? Esse teste de sorologia está sendo padronizado nessa semana para ser liberado na semana que vem pela maioria dos laboratórios. Então, a partir da semana que vem, possivelmente as pessoas vão poder coletar a sorologia e saber se elas já tiveram contato ou não, se estão parcialmente imunes ou não, através do resultado da sorologia com o resultado de IgM ou de IgG. No caso, IgG para imunoglobulina G, né? Exatamente. Uma pessoa que é IgG é como se fosse vacina, ele está vacinado, talvez a gente consiga mapear essas pessoas. Exato. E talvez devolver para o mercado de trabalho. O Paulinho Vilhena está perguntando do olfato e paladar, se são sintomas de fato do Covid e qual a evolução disso, se isso volta ao normal. Então, aparentemente sim, aparentemente volta ao normal. Tem casos que levam até 3 semanas para o retorno do olfato
e do paladar. E lembrar também que o paladar e o olfato, eles estão intimamente conectados, né? A minha esposa, eu tô rindo, me deu uma aula disso aqui ontem. E aí... Então, então, eles estão intimamente conectados. Então, provavelmente, o olfato e o paladar, eles retornam juntos. Em alguns pacientes leva até 3 semanas para retornar, Mas o que é? Lesão de nervo, mucosa? O que não sabemos ainda, talvez? O mecanismo, exatamente, o mecanismo fisiopatológico não está incerto. Aparentemente, é inflamação. É inflamação Mas volta. das glândulas olfativas. Volta, isso que é importante. Aparentemente é isso. Aparentemente inflama as glândulas olfativas e a pessoa perde o olfato temporariamente. Outros diversos vírus têm o mesmo mecanismo de lesão. Tá. Agora eu vou falar um pouquinho de quarentena, tá? Tá. A quarentena. A pessoa que sabe que teve, que confirmou, como que ela deve se portar? A pessoa que sabe, tá? Tá. Bom, para a quarentena é sempre importante saber os Deixa tempos de tudo. Deixa eu te fazer as duas perguntas juntas que já responde. Eu quero a pessoa que sabe que tá e aquela pessoa que acha que tá, mas que não consegue fazer exame, que não foi, não está orientado, não tem. Exato. Então ela teve os sintomas típicos, estou gripado, estou mal, tive febre. Eu acho que eu tô, mas não confirmei. Esses dois perfis, eu acho que nós estamos encarando junto, né? Estamos botando tudo no mesmo pacote. Infelizmente, ainda por conta da nossa indisponibilidade de testes, a gente tem que colocar todo mundo no mesmo pacote mesmo, não tem jeito. O que a gente faz então? A partir do momento que uma pessoa desenvolveu os sintomas e ela não vai ser testada, porque ela não tem os critérios suficientes para ir ao pronto-socorro ser testada, o que ela deve fazer? Essa pessoa deve se recolher no retiro domiciliar, na reclusão domiciliar, por 14 dias. Tá? Então ela tem que ficar na reclusão domiciliar até 14 dias, ou se ao fim dos 14 dias ela não tiver resolvido os sintomas, ela tiver algum tipo de sintoma, ela deve continuar nessa reclusão até que se complete 72 horas até a resolução do último sintoma. Tá? É importante lembrar que o vírus, em diversas pessoas, ele persistiu no organismo das pessoas, em algumas delas, por até 21 dias, depois do desenvolvimento dos sintomas. Então, por isso que é importante que a pessoa tenha os sintomas resolvidos para poder sair da quarentena. Tá bom? Porque e para a pessoa que testou é a mesma coisa. Essa quarentena é dura, a pessoa fica sozinha, o efeito psicológico, psiquiatra. É dura. Eu vi falando isso com a minha esposa, que é psiquiatra, falou, poxa, essas pessoas vão precisar de um suporte, porque ficar sem filho, sem pai, sem mãe, sozinho, em casa, não é fácil, né? Olha, não tenha dúvida. Eu não tenho dúvida que essas pessoas, tanto elas quanto as pessoas que cuidam das pessoas doentes, com certeza vão precisar de algum tipo de ajuda psicológica e psiquiátrica. Assim. É muito difícil lidar com todas essas circunstâncias, né, com esse monte de emoções que vem à flor da pele aí para as pessoas que ficam doentes, o medo de piorar, o medo de piorar os sintomas, de ter que ser hospitalizado, o medo de passar, as pessoas ficam se sentindo culpadas, com medo de passar sintomas para passar o vírus para outras pessoas, né? Com certeza. Porque essa é a doença que o jovem vai matar o velho de casa, né? Que a gente vai trazer a doença para casa e matar o nosso avô. É isso que a gente tem que evitar, né? Isso que é o nosso medo maior. Exatamente. E por exemplo, e se eu tive contato com uma pessoa, por exemplo, eu jantei ontem com meu primo e eu descobri hoje que ele tem. Tá. Quais as medidas que eu devo tomar? Tá. Primeiro, olha, é importante também definir o que assim, tudo se baseia no tipo de contato que você teve com a pessoa doente. Tá? Então, assim, o contato para definir como contato suspeito é o contato que a gente chama de contato próximo. O que é isso? Você tem que ter passado pelo menos meia hora numa proximidade menor do que 1 metro de uma pessoa que seja um caso suspeito. Tá? Então, não é só você cruzou na rua ou cruzou no elevador ou cruzou no corredor do prédio, não isso, mas um contato próximo como que eu citei. Um exemplo é esse que você falou que você jantou com um familiar seu na noite anterior. Esse é um contato próximo. Bom, o que essa pessoa deve fazer? Ela deve ficar ciente de que ela, nos próximos dias, venha a desenvolver sintomas respiratórios. Tá? O ideal é que essa pessoa permaneça em observação e isolamento por pelo menos 7 dias até ela desenvolver sintomas. Né? Se ela desenvolver sintomas, a gente já sabe do que se trata. Se ela não desenvolver sintomas e chegar ao 7º dia do contato sem ter desenvolvido nenhum tipo de sintoma, possivelmente essa pessoa vai passar ileso, o contato não foi suficiente. Ou a pior das hipóteses,
que ela torne-se um carreador assintomático. Isso a gente nunca vai ter como saber. Enquanto a gente não tiver teste para testar todo mundo. Tá. E a gente só tem mais 25 minutos, a gente só fala ainda tudo de tratamento. Uma última pergunta com relação aqui ao quadro clínico. O que assusta a gente é que a gente fala tanto do grupo de risco, mas eu conversando com você, na sua prática, o que você tem visto, como pode que a gente vê pessoas de 40, 50 anos internado de forma grave que não tem comorbidades? Eu não sei, você me falou que tem alguns pacientes lá internado. Isso assusta a gente também um pouquinho. Então, um cara de 40 anos, que sem diabetes, sem pressão alta, uma vida normal, e está entubado numa UTI, por exemplo. Sim, sim. Sim, com certeza. O Ariê, e acho que a palavra que você usou foi adequada. É isso mesmo, assusta. E isso serve de alerta para as pessoas que acham que por serem jovens estão imunes, né? Que com elas isso vai passar, se acontecer elas se infectarem, vai passar como um caso leve. Isso não é uma verdade absoluta, tá? Só para você ter uma ideia, mais ou menos 0,5% das pessoas até 40 anos vão precisar de hospitalização. Tá? Então, assim, é raro, é menos. É menos, mas assim, vão precisar de hospitalização. Sendo que nesse contexto atual de doença, só estão sendo hospitalizadas as pessoas que têm sintomas graves. Tá? Então, assim, não é desprezível. Dá um número para você entender. Vamos supor que nós tenhamos 500 mil pessoas de menos de 40 anos com Covid. Tá? Certo? Quantas pessoas, se 0,5% vão ser hospitalizadas? Se 0,5% vai ser... É muita gente. É muita gente, assim, hospitalizada, não, eu falei errado. 0,5% vai parar na UTI, tá? Então, quantos leitos de UTI vão precisar só para as pessoas abaixo de 40 anos? Então, assim, não é desprezível. Não é desprezível. Existem várias pessoas com menos de 60 anos hospitalizadas e em ventilação mecânica no hospital neste momento. Tá? No Brasil já tiveram diversos óbitos com pessoas menores do que 50 anos. Tá? Então não é uma doença que seleciona apenas idosos. A diferença é que os idosos têm têm uma menor capacidade de sobressair a tudo isso sem amparo. Tá? Essa que é a diferença. Agora vamos falar um pouquinho de prevenção. O que perguntaram, o Alexandre perguntou sobre a cloroquina em profissionais da saúde, será que vale a pena ou não? E também o Gildo perguntou sobre azitromicina ou cloroquina, se pode ser utilizado como profilático, não é nem como tratamento. Entendeu? Vou ter contato, nós somos da saúde, você, por exemplo, que está vendo o paciente todo dia, deve tomar algum remédio para prevenir ou reduzir o risco de infecção ou não. Disso, e outros estão dando diversas outras medicações, como por exemplo a cloroquina, a hidroxicloroquina, a azitromicina, o lopinavir com ritonavir, enfim, várias dessas outras medicações. E também não faz o menor sentido eu pegar agora na farmácia, comprar, e daí eu sentir uma febrezinha e começar a tomar aqui em casa por conta própria, né? Não, de jeito nenhum. Então, até continuando a mesma, você fez uma pergunta interessante, que é a história da profilaxia, que é a prevenção. Não existe nenhum estudo que avaliou o uso de qualquer droga, dessas que eu citei e outras, em relação à profilaxia para profissionais de saúde ou para qualquer outra população. Tá? Então não há evidência nenhuma para recomendar esse tipo de abordagem. Tá bom? E a outra coisa é importantíssimo salientar, tá? Que as pessoas acham que se eu não tenho nada para tomar, é melhor tomar isso aí. Nem sempre isso é uma verdade, porque essas medicações, com certeza, têm efeitos colaterais. E às vezes efeitos colaterais catastróficos. Elas estão longe de serem inócuas. Tá? Elas estão longe de ficarem livres de efeito colateral. Por exemplo, a hidroxicloroquina é um fator super importante de indução de ataque à arritmia. A gente teve alguns eventos aí nos hospitais que eu trabalho, de ataque à arritmia de pessoas que tomaram hidroxicloroquina. Tá? Então, assim, é uma situação delicada. Eu acho que a melhor resposta que eu teria para dar para isso, a gente tem que aguardar os ensaios clínicos que estão acontecendo. Acho que essa é a melhor coisa a se fazer. Se eu estou doente, fiquei com febre, estou com sintoma típico, pedi meu olfato.
mas estou bem, bom estado geral. Eu devo fazer o quê? Tomar água de pirona? O que eu devo fazer? O que eu devo fazer em casa? Repouso? Quais são as orientações? Isso. O que eu devo fazer na minha casa? Já que eu não posso ir comprar clorotina, não é recomendado começar a tomar antibiótico. O que eu devo fazer? Exatamente, perfeito. Ó, então é o seguinte, é óbvio que isso não está longe da realidade de todas as pessoas, mas as pessoas que têm um médico que acompanha a sua saúde, que acompanha os seus casos, o ideal é que você deva consultá-la, não pessoalmente, mas através de algum meio de comunicação alternativo, como as mídias sociais, por exemplo, como pelo telefone celular. Ligar e perguntar opinião e pedir orientação, isso é sempre o melhor, tá? Para as pessoas que não têm essa possibilidade, o ideal é que elas permaneçam em casa e controlando esses sintomas, conforme eles forem aparecendo e desde que eles sejam leves, como a gente já falou anteriormente. Então, se a pessoa começou a ter febre em casa com dor no corpo, nada melhor do que ela se hidratar, se alimentar, descansar e tomar antitérmico e analgésico. Lembrando que os analgésicos ideais para essa situação são os antitérmicos, que é a dipirona e o paracetamol. Tá? Por quê? E algum que não pode usar? Isso, por quê? Isso foi visto em duas cortes, principalmente aí na China, de que o uso de antitérmicos baseados em anti-inflamatórios, como por exemplo cataflã, diclofenaco, ibuprofeno, piorou o tempo de sintomas nesses doentes, dando a entender que talvez eles tenham algum tipo de interação com o vírus que faz que o vírus fique mais tempo no organismo deles. Tá? Então, ou dipirona e paracetamol seriam os melhores antitérmicos e analgésicos para o controle desses sintomas. Qual a dose? A dipirona ela pode ser usada de 1 a 2 gramas para adultos, tá? Adultos acima de 60 quilos. 1 a 2 gramas até de 6 em 6 horas, tá? E o paracetamol 750 miligramas até de 6 em 6 horas, tá bom? Lógico, é importante a pessoa saber se tem alergia deles ou não. Exatamente. Né? Por isso que o importante sempre é saber se você tem algum médico, consultá-lo antes de se automedicar, isso é o mais importante, né? Se os sintomas são leves, o ideal é que a pessoa permaneça em casa, tá? Se os sintomas forem pega o corona no hospital. No hospital, exatamente. Exatamente. Deixa eu te falar, tem duas perguntas agora, vou voltar ao pessoal aqui. A Grazi minha irmã, no caso, é isso? A sua irmã, no caso. E também a Pamela. Elas estão perguntando se criança com asma é um grupo de risco e asma controlada, a pessoa está bem, se ela tiver com a asma dela controladinha, ela pode ficar mais tranquila. Tá. Então, é que a asma é uma doença de um espectro muito grande, né? Tem desde casos que é só hiperreatividade muito esporádica, que a gente chama isso de leve, tá? Ou casos em que a hiperreatividade é muito frequente, tá? Obviamente que quanto mais grave a asma do indivíduo, maior risco ele tem, tá? Acredito que uma criança com asma tem menos risco do que, por exemplo, um idoso com asma, tá? Qual seria o problema? Se essa criança adquirisse um grande montante de vírus, né, e fizesse uma doença exuberante, com manifestação pulmonar e entrasse em broncoespasmo, aí sim seria a condição catastrófica. Mas acho que sim, uma criança com uma asma grave, ela com certeza ela tem um risco maior do que uma criança sem asma, você não tem a dúvida. Tá, legal. Nós estamos ouvindo pergunta aí de toda a parte do Brasil, a gente tem agora da Amália, lá da Bahia. Ele quer saber se ele já teve, como ele tem certeza que não vai ter, como ele vai ter essa segurança, ele consegue ter essa segurança? Eu tive, confirmei e sarei. Eu vou ter de novo ou não? Então, acho que essa pergunta, passando aqui, muita gente perguntou sobre a imunidade permanente. Essa resposta ainda não é definitiva, tá? Não dá para dizer. Eu vou repetir a história da imunoglobulina. Quando você tem uma doença, em geral, o que acontece? Você cria anticorpos contra essa doença, tá? E, eventualmente, ela te protege contra infecções posteriores, tá? A gente chama isso de imunoglobulina G. Então, quando você faz a sua sorologia para citomegalovírus, para mononucleose, a gente vê que a pessoa tem imunoglobulina G, que quer dizer que ela ou já teve contato ou ela foi vacinada para aquela determinada patologia. Essa doença a gente vê que as pessoas desenvolvem imunoglobulina G, mas a gente não sabe qual que é o nível, quanto de imunoglobulina G seria o suficiente para te prover imunidade permanente. Isso ainda não está padronizado, a gente não sabe esse número. Tudo dá a entender que sim, tudo parece que sim. O diretor do NIH deu uma entrevista para o JAMA semana passada falando disso. Ele falou, eu sou capaz de apostar o meu salário do próximo ano de que você tem imunidade permanente, mas eu não consigo apostar o salário da minha vida. Então ele está querendo
ele tem muita crença nisso, mas ele ainda não consegue, mas a gente ainda não consegue ter certeza que isso é uma imunidade. Né? É muito novo. A gente só lembrando que a gente tem mais ou menos 14 semanas de doença no Ocidente. Tá? É muito pouco tempo. E, por exemplo, a gripe, a gente tem que renovar todo ano por causa das mutações, né? Exato. Essa mutação pode ser mais rápida, por exemplo, do exatamente. COVID, né? E sabe, tem, né? exatamente, tem as mutações que podem gerar espécies diferentes de coronavírus, de SARS-CoV-2, com certeza, com certeza. A professora Bianca está perguntando se tem alguma recomendação para mulheres gestantes ou mulheres que estejam amamentando. Eu acho que está todo mundo preocupado, né? A gestante está preocupada de passar para o feto, ela está preocupada de ir para o hospital, ter o parto. Sim, com certeza. Como ir ao hospital? Um hospital geral, um hospital maternidade? Isso é uma curiosidade que eu tenho bastante também, que já me perguntaram. Com certeza. Bom, então em relação às gestantes, né? Ainda se sabe pouco sobre gestantes, tá? Tem 2 relatos de caso que eu sei de transmissão materno-placentária, tá? Via placentária para a criança, mas é que a criança até o decorrente momento não teve nenhuma complicação, nenhum indício de má formação. Tá? Uhum. E a outra coisa em relação... Então, assim, os dados ainda são incertos, a gente não sabe muita coisa. Tá? E a outra coisa importante sobre a amamentação, que essa é importante, é que não é uma contraindicação à amamentação. Tá? Então, o que a mãe deve fazer? Ela deve ter o contato... Aparentemente, não se passa o vírus pelo leite materno. Tá? Uhum. E a chance de contaminação que a mãe pode contaminar seu recém-nascido é através dos aerossóis e das gotículas mesmo. Então, o que a mãe que está infectada deve fazer? Usar máscara para amamentar. Tá bom? E o leite materno ele é fundamental, porque a gente não pode esquecer que a gente não pode cuidar de uma doença e gerar outra. Tirar o aleitamento materno, daí a criança vai perder a imunidade e pegar uma outra doença qualquer. Né? Desnutrir, exatamente. Né? Eu acho que é uma coisa que a gente tem que se preocupar bastante. Bom, exatamente. E se eu tiver alguém da minha família que precisa trabalhar, que ela precisa ir ao trabalho e voltar? Ele trabalha na área de segurança, ou trabalha na área da saúde, ou trabalha em alguma área essencial no supermercado. Então, esse meu familiar, ele vai estar se expondo e vai estar voltando para minha casa. Como que a família tem que se comportar perante a isso? Eu acho que é o seguinte, é inevitável, as pessoas nos trabalhos essenciais vão ter que trabalhar. Eu vou dar o meu exemplo pessoal do que eu fiz na minha casa, tá? Mas isso é um caso excepcional porque eu sou uma pessoa que está extremamente exposta, assim como a minha esposa também que é médica. Nós separamos os nossos cômodos desde o início da epidemia, tá? Para justamente evitar que um contaminasse o outro, tá? O ideal é que as pessoas que tenham que trabalhar, que elas não precisam chegar a esse nível, né, de isolamento, mas acho que elas devem respeitar todas essas recomendações que são dadas na televisão e pelas mídias convencionais, de que elas devem evitar tossir, levar a mão à boca, beijar, abraçar os seus entes o máximo que elas puderem, justamente porque elas, estando fora da quarentena, porque elas estão trabalhando, elas são carreadores de vírus em potencial. Então a gente não quer que essas pessoas contaminem as pessoas do seu núcleo familiar. É óbvio, né, Ari, que a gente tem que levar em consideração o fator importante, que é o fator econômico e social do nosso país. Não é todo mundo que tem 3 cômodos em casa que possa separar, não é todo mundo que tem condição de ficar sem trabalhar. Então, tudo isso é amplamente compreensível. O que a gente pode fazer e orientar? Essas medidas sociais de evitar esse tipo de contato próximo muito intensamente pode ajudar a proteger as pessoas do seu ambiente domiciliar. Tá. E, obviamente, né, lavar as mãos o tempo inteiro. Lavar as mãos. Tá. Nosso amigo Gregório e a Rebeca Prozini estão perguntando se, uma vez instalado o vírus aqui no Brasil, a única esperança de dormir em paz é com a vacina. Ela está fazendo a pergunta, é isso mesmo ou não? E se existe alguma perspectiva de vacina? Tá. Oi, Gregório, um abraço para você. Então, a vacina, como toda outra medicação, ela tem que ter segurança para ser aplicada, tá? Então, a vacina, eu não quero deixar ninguém desanimado, mas no melhor cenário possível, ela vai aparecer daqui 1 ano e meio, 2 anos, se ela acontecer num espaço recorde de tempo na história da indústria farmacêutica, tá? Por quê? Porque ela, primeiro, precisa ser avaliada do ponto de vista viral, se ela compreende todas as partículas
se ela vai conseguir oferecer imunidade, levando em consideração todo o aspecto de antígenos do vírus, tá? Depois, ela tem que ter segurança para saber se ela aplicada em um indivíduo sadio, ela não vai causar problemas nesse indivíduo sadio. E a outra depois é saber se no indivíduo sadio, o qual ela não causou problema, ela é capaz de bloquear a doença. Tá. Então são testes que levam muito tempo, muito tempo. Você imagina que você tem que produzir uma coisa que vai ser aplicada em 1,5 bilhão, 2 bilhões de pessoas, que ela precisa ser segura para não matar mais gente do que ela deveria proteger. Perfeito. Então isso vai demorar, E a primeira parte da pergunta, que foi se a gente só vai poder dormir tranquilo a hora que tiver uma vacina, provavelmente sim. Provavelmente é isso que vai acontecer. De novo, eu não sou político, não sou antropologista, não entendo das ciências humanas, mas acredito que o que a gente vai ter que fazer vai ser sempre essas ondas de diminuição da circulação e retomada do comércio, das atividades. Essas temporadas vão se intercalar até que a gente consiga proteger a maioria das pessoas através de imunização. Platô, né? Exatamente. O pessoal do canal feminino está perguntando se de máscara de tecido, porque mesmo o médico está acabando a máscara cirúrgica, eu quero ir para o mercado, a gente já está vendo que agora está vindo. Na verdade, não tem cão caça com gato, né? É um ditado popular, né? Bom, e o que você acha? Bom, primeira coisa é prestar esclarecimento sobre as máscaras. Eu acho que isso é importante. Então, assim, hoje, para proteção médica não, desculpa, proteção dos profissionais de saúde, existem 2 dispositivos aí, né? A gente já está vendo que agora está vindo. Na verdade, não tem cão caça com gato, né? É um ditado popular, né? Bom, e o que você acha? Bom, primeira coisa é prestar esclarecimento sobre as máscaras. Eu acho que isso é importante. Então, assim, hoje, para proteção médica não, desculpa, proteção dos profissionais de saúde, existem 2 dispositivos aí, né? Que são as máscaras com proteção para aerossol, que são as máscaras PFF2 e 3, tá? E existem as máscaras para proteção de gotículas, que são as máscaras cirúrgicas convencionais, tá? Hoje, todos esses materiais devem estar destinados exclusivamente para os profissionais de saúde. Não é ideal e nem recomendável que, em virtude da falta de material que nós estamos vivendo, que esse material seja vendido para as pessoas que estejam fora do ambiente hospitalar, tá? Por quê? Porque isso é o EPI fundamental para que os profissionais de saúde não fiquem doentes. Se eles ficarem doentes, não tem quem cuide de ninguém, tá? E quando essa demanda for suprida, aí sim a gente pode pensar em redistribuir esse material para as pessoas não profissionais de saúde, tá bom? Então isso é importante. Bom, em relação à máscara de pano que você falou, outra coisa importante em relação às máscaras. No ambiente hospitalar, os profissionais de saúde usam as máscaras para se autoproteger, tá? E lembrando que a máscara para proteção é a PFF2 ou a PFF3, e não a máscara cirúrgica. Porque, embora a maioria das partículas virais sejam transmitidas por gotículas, uma parte também é transmitida em aerossol. Menor parte, mas também pode ser transmitida. Por isso que o profissional de saúde, para se proteger, ele tem que usar a PFF2. A máscara cirúrgica ela tem que ser usada para evitar que as pessoas que estão infectadas emitam gotículas aerossóis para contaminar outras pessoas. Então, a máscara cirúrgica tem que ser usada nos casos suspeitos e confirmados. Então, nas pessoas que estão com sintomas. E não para as pessoas que estão assintomáticas se protegerem. Tá? Nesse contexto, Ariê, talvez a máscara de pano possa ajudar as pessoas do lado de fora do hospital. Tá? Fabrício, talvez seja uma possibilidade. Deixa eu te cortar rapidinho. O Instagram daqui 3 minutos vai cortar a gente. Cara, eu tenho uma infinidade de perguntas aqui. E o pessoal tá até bravo que eu não faço a pergunta deles. Você toparia continuar mais 10 minutos? Porque daí eu encerro essa e volto outra, daí a gente pode ficar mais 10 minutos. Porque senão ela vai derrubar a gente de uma hora para outra aqui. Pode ser? Bom, pode ser. Pode. Então, pode ser. Eu vou derrubar essa daqui. Daqui 2 minutos eu volto. E espero que todos voltem. A gente está num recorde aí de audiência. Tem bastante gente participando. Então voltem todos o mais rápido possível. E eu agora vou focar nas perguntas que vocês
agora eu vou focar nas perguntas que vocês fizeram, que foi muita coisa, eu não consegui perguntar tudo, tá bom, pessoal? Tá bom, combinado. Voltando, a gente está aqui com o Fabrício, deixa ele entrar, daí eu já coloco ele. Então, algumas informações importantes que ele deu. O isolamento é importante, tá? A gente não consegue testar todo mundo, a gente gostaria, mas não consegue. Pessoas com sinais e sintomas de gripe, resfriado, devem se considerar positivo até que prove o contrário e ficar em isolamento. Tem que ficar em isolamento por pelo menos 14 dias, tá? Ou até 3 dias até parar, depois que para os sintomas, tá bom? Em relação aos remédios, não existe prevenção medicamentosa. Olha lá, o Fabrício chegou, vamos colocá-lo. O Fabrício está entrando. Aproveitei para tomar uma água aí. Boa, Fabrício. Então vamos voltar à nossa conversa. Tem a Lu Heitor, uma amiga minha. O irmão dela foi diagnosticado pela tomo ontem. Então, provavelmente se fizeram tomo porque não estava tão legal, né? Tá. E tá tomando azitromicina por 5 dias e já teve uma boa melhora. Isso significa que ele vai evoluir bem? Isso pode ficar tranquilo? O que você acha? Bom, primeira coisa, que bom que ele está evoluindo bem, né? Acho que esse que é o principal. Bom, segunda coisa, não sei se dá para atribuir que essa melhora se deu por conta da azitromicina, né? Como eu disse antes, né? A gente não consegue comparar a eficácia de um tratamento quando a gente não tem grupo controle, né? Tá. Então o ideal era pegar muitas pessoas com doença e dividi-las em grupos, né? Um grupo vai tratar com determinada medicação e esse grupo de pessoas seja parecido, né? E o outro grupo não vai tratar. E a gente vai comparar, depois do término de tempo, quem melhorou mais ou quem piorou mais e comparar esses resultados. Então, quem consegue dizer que essa melhora dele não foi pela azitromicina ou apesar da azitromicina? Essa é uma questão Pode legal. ser o acaso, exatamente. O doutor Guilherme me alertou aqui do Surf Saúde que você ia começar a falar da máscara de pano e a gente interrompeu nesse momento. Tá. Ô, Guilherme, um abraço para você. Então, o seguinte, a máscara de pano pode ser uma alternativa viável nesse contexto agora para as pessoas na rua, tá? Nunca para profissional de saúde, tá bom? O profissional de saúde tem que ter o EPI adequado. Isso aí é condição sine qua non, tá? Então, todos os provedores de hospitais, essas coisas, precisam prover EPI adequado para os seus profissionais, tá? Então, assim, a máscara de pano, né? Em que contexto a máscara de pano pode ajudar? Ela pode ajudar as pessoas que estão sintomáticas quando elas precisam sair na rua ou ter contato com outras pessoas. Então, um exemplo, uma pessoa mora sozinha em São Paulo, ela ficou doente, e ela precisa ir no mercado, ela não tem ninguém que venha buscar, ou ela precisa ir na portaria buscar alguma coisa. Essa pessoa pode botar uma máscara de pano e descer na portaria do seu prédio ou ir até o mercado, sem que ela emita gotículas ou aerossóis nas pessoas ao redor dela, sem que ela contamine ninguém. Nesse contexto, a máscara de pano pode ajudar. Agora, para profissionais de saúde, não está recomendado. Não é recomendado. Uma outra questão legal da Lu Helena essa vacinação do H1N1, qual foi a importância dela? Perfeito. E teve essa campanha, antecipou a campanha, teve gente que teve medo, mas a maioria foi lá e se vacinou. Não, fundamental a campanha esse foi um ponto de acerto do Ministério da Saúde em adiantar a campanha de vacinação para H1N1, porque a gente vai entrar numa época do ano em que os outros vírus respiratórios também circulam e eles também tornam-se endêmicos, né? Eles têm uma circulação muito aumentada. Então, o que é que acontece? Se você vacinar a grande parte da população contra H1N1, menos pessoas com sintomas respiratórios por outros vírus vão circular. Então, tem menos agentes confundidores. E outra coisa é que vai ter menos gente doente ao mesmo tempo. Então, é fundamental que as pessoas se vacinem o quanto antes para H1N1 e para os outros influenças, para os 3 influenças que circulam, que são os que mais circularam no ano passado, para qual a vacina é destinada. Tá. A nossa amiga Juliana, a nossa colega de turma, ela falou que o marido dela veio negativo, mas ela tem certeza que foi o Covid. E o que isso pode explicar, entendeu? Tá. Então a gente tem duas... Boa. A gente tem 2 possibilidades nesse contexto aí. A primeira delas é que ele tenha sido um falso positivo. O que significa... Um falso negativo, desculpa. O que significa isso? Ele tem a doença, mas o exame que ele fez para tentar fazer o diagnóstico veio negativo. Tá?
Então, isso pode acontecer? Sim, isso pode acontecer. Tá? Em que circunstâncias isso acontece? Isso acontece quando você ainda tem muito pouco vírus circulando no organismo do indivíduo e que essa carga viral não é suficiente para positivar o exame. Pode o exame não ser tão bom? Pode o exame não ser tão bom? Todo Tem exame, vários kits. Isso, todos os exames têm falhas, né? A gente chama isso de sensibilidade e especificidade. Esse exame, colhido nas condições adequadas, ele tem uma sensibilidade boa. O que é a sensibilidade? É a capacidade de identificar o agente, que é boa, chega a ser 85% nas condições ideais, que é a partir do 5º dia de sintoma. Tá? O que pode ter acontecido aí? Esse exame pode ter sido colhido numa fase muito precoce, em que ele não tinha vírus suficiente, ou ele pode ter sido colhido, por exemplo, de uma forma errada. O agente que colheu o exame ter colhido de forma errada. Isso é infrequente, mas pode acontecer. E a outra coisa é que ele tenha investigado esse vírus e ele tenha tido outro vírus respiratório, não necessariamente Covid. Essa é uma possibilidade também. Por isso que para os casos graves a gente investiga o Covid, o coronavírus, né, que é o que causa Covid, e os outros vírus respiratórios também. Tá? O nosso amigo Tomás está perguntando se existe aumento de eventos neurológicos pelo Covid, como AVC ou um AVC isquêmico, um AVC hemorrágico. Oi, Tomi. Braço. Não, Tomás, até agora a gente não sabe da incidência de que isso possa acontecer em eventos cardiovasculares, em eventos tromboembólicos e hemorrágicos do sistema nervoso central. O que a gente sabe é que já tem alguns relatos de casos de meningite ou meningoencefalite por Covid. Recentemente, lá no ABC, teve uma criança que teve uma crise convulsiva tônico-clônica generalizada, e na investigação do líquor, ele tinha imunologia positiva para o coronavírus. Tá? Então, vai ser um dos primeiros casos. No AC Camargo também teve um caso de uma cefaleia intensa com febre, em que colheram o líquor, celularidade aumentada e o PCR veio positivo. Tá? Isso é infrequente, muito infrequente, diga-se de passagem, mas pode acontecer. Tá? E deixa eu te falar, a Mayra está perguntando, nós cirurgiões, como a gente ia se comportar no hospital. A gente tem gente falando que põe a N95, depois põe a cirúrgica, ou põe a cirúrgica N95. Como que isso pode a gente ajudar a se proteger melhor? Oi, Mayra, beijo para você também. Então, não, essa não é uma boa prática, tá? Eu sei da escassez de material nos hospitais, eu sei de tudo isso, mas essa é uma prática, na verdade, contraindicada. Por quê? Porque na hora da retirada da manipulação da máscara cirúrgica, que está por cima da N95, você aumenta a sua chance de se autocontaminar, tá? E, inclusive, aumentar a contaminação da sua máscara N95. Tá? O que seria uma solução prática para os cirurgiões, que eu imagino que possa ser adequado? Que todos eles tenham como usar o face shield durante o seu procedimento cirúrgico. Que é o que a gente... Vou explicar, que é o que a gente faz na UTI. O face shield nada mais é que um dispositivo feito de algum material pouco abrasivo, mais transparente, que protege o seu rosto contra secreções e sangue na hora de algum procedimento invasivo. Então, essa máscara seria como um escudo a mais para proteger a sua N95. Tá? E qual é a vantagem? Que o Face Shield, esse escudo, ele é reutilizável. Então, você pode higienizar e usar de novo. Então, para performar procedimentos cirúrgicos ou procedimentos invasivos, como intubação orotraqueal, passagem de acesso vascular profundo, cirurgia, etc., usando o Face Shield, você protegeria tanto o seu rosto quanto a sua N95 de gotículas ou de secreções ou de sangue. Tá? O Hidalgo, nosso amigo ortopedista do Joelho em Foco, está perguntando que tem um amigo que está no final do período de isolamento, ele está bem. Por já ter tido a doença, o colega dele pode voltar a trabalhar normalmente? O Ari falhou de novo, desculpa, eu não ouvi a pergunta. Se o amigo dele que teve a doença melhorou, passou seus 14 dias, está ótimo, ele pode voltar a trabalhar? Sim. Vou falar o que seria o cenário ideal e o que a gente consegue fazer. Tá? O cenário ideal qual seria? O cenário ideal para todos os profissionais de saúde, que os profissionais de saúde pudessem coletar o SWAB ao término dos 14 dias para verificar que ele tem o PCR, ou seja, não tem mais vírus na via respiratória. Esse seria o cenário ideal. Mas, frente à nossa carência de material, a gente não consegue fazer isso para todo mundo. Então, se no 14º dia dele de quarentena ele estiver livre de sintomas, ele pode voltar a trabalhar sim. Tá. Então essa pergunta já responde a da Rebeca, que
para saber como que ela vai saber se ela já está curada ou não, se eu poderia estar curada daqui 3 ou 4 dias. Infelizmente, a gente não faz esse tipo de... Uma pergunta recorrente aqui também, do pessoal da nossa sala, do Michel, entre outras coisas, em relação ao plasma, que foi falado hoje no Jornal Nacional, uma pesquisa que está sendo realizada no Einstein. E qual a expectativa dessa pesquisa para nós? Tá. O Arias, antes de responder essa pergunta, só lembrar uma coisa. Assim, eu falei essa questão dos testes agora. Pode ser que como a doença, os aspectos todos relacionados a ela são muito dinâmicos, é muito provável que alguma coisa que eu tenha falado aqui hoje, na segunda ou na terça-feira, já tenha mudado. Tá? Então, a princípio, é isso que se faz hoje. Se a disponibilidade de testes aumentar, talvez a gente tenha a capacidade de testar todo mundo antes de retornar ao trabalho. Só isso é importante salientar. Isso tá? aí seria... o cenário ideal, né? Seria o cenário ideal. E a pergunta do Michel em relação ao soro, né? A pergunta do Michel. O plasma. Do plasma. Então é o seguinte, primeiro explicar primeiro um abraço para o Michel e para o Hidalgo, que eu esqueci de falar. Só para explicar o que seria isso. No que consiste isso? Consiste em pegar soro, sangue de pessoas que já convalesceram da doença, ou seja, já resolveram a doença, e recrutar os seus anticorpos produzidos, ou seja, aquelas imunoglobulinas G que eu falei, e infundir esse soro preparado em doentes que estão muito graves. Esse seria o racional dessa terapia. Da onde surgiu essa ideia? Tem um paper do JAMA de mais ou menos 1,5 semana atrás, relato de 5 casos que foram tratados com soro convalescente. Tá? O que eles fizeram? Então, 5 doentes estavam muito graves na UTI, já tinham sido tratados inclusive com outras terapias, não estavam melhorando, e eles infundiram soro de convalescentes nesses 5 doentes. Quais foram os resultados? 4 desses doentes tiveram uma evolução favorável, o último deles, ao término do estudo, não tinha se recuperado por completo, mas estava em vias D. Tá? Então, de novo, é uma série de casos por uma terapia, que ela não foi comparada com não fazer nada. Então, ainda não é o suficiente para dizer que essa terapia é eficaz. Ela pode surgir como uma pista. Esse estudo tem um monte de problemas, enfim, mas ele foi publicado com o intuito de despertar a atenção para a comunidade científica que isso pode ser um caminho, pode ser uma das coisas a serem feitas. Esse estudo vai começar no Einstein agora, está na fase agora final de aprovação, já foi aprovado pela CONEP, está em fase de preparação estrutural e dinâmica do estudo, e possivelmente em breve vão recrutar doadores de convalescentes para poder dar seguimento no estudo. Isso é possível que esteja começando a acontecer nos próximos dias. Tá. O pessoal do ITAG 72 está perguntando de, no mínimo, um hemograma deve fazer antes de voltar ao trabalho? Um hemograma? Não precisa. Se foi uma pessoa, não precisa. Se for uma pessoa que teve sintomas leves, ela não precisa voltar, não precisa colher nenhum exame para voltar ao trabalho. A condição sine qua non que ela precisa para voltar ao trabalho é que ela tenha resolvido por completo todos os seus sintomas. Tá. Agora nós vamos caminhando para o fim, senão já são 10h40 da noite. Eu queria que você falasse da fake news. Se você dá alguma dica, como a gente separar o joio do trigo, para a gente não quer acreditar ou não, que o pessoal está desesperado um pouco, né? Muita informação. Você tem um padrão de informações que a gente já desconsidera ou não, alguma coisa assim? Eu acho que é muito... Essa talvez seja a coisa mais importante. Primeira coisa, eu acho que antes de você divulgar ou propagar qualquer informação, você deve ter ciência da onde essa informação vem vindo, qual é a fonte que essa informação, qual é a fonte que precede essa informação antes de divulgar qualquer coisa. Então, o caminho natural para se informar, eu acho que seria o que a gente deveria fazer em tudo, né? Acho que esqueçamos as mídias sociais como meio de se informar, né? Principalmente... Mas aonde que o leigo vai se informar? Onde que ele vai se informar? Eu acho que os canais de transmissão de informação que não são vias oficiais de informação, eles devem ser esquecidos. Eles não devem ser divulgados. Então, por exemplo, se você quer notificar uma notícia nas suas mídias sociais, que ela seja de um veículo de comunicação oficial, como, por exemplo, o Ministério da Saúde, como, por exemplo, a Secretaria de Estado da Saúde do Estado de São Paulo e dos outros estados do Brasil, as sociedades médicas brasileiras, como a Sociedade Brasileira de Infectologia, a Associação Brasileira de Medicina Intensiva, a Associação Brasileira de Clínica Médica. Então, que sejam esses canais oficiais
de emissão de Tá informação. fácil. É só entrar no site deles e eles estão dando um reporte semanal, O tempo pelo inteiro, menos, né? o tempo inteiro, inclusive com linguajar para leigo, não para profissional da saúde. Isso é bom. E a outra coisa é que você tem que, nesse momento, a gente precisa usar os meios oficiais de comunicação. Então, a mídia convencional, quando ela cita a fonte, ela também é um bom propagador de informações, tá? E, obviamente, com os profissionais de saúde. Os profissionais de saúde são bons replicadores de notícias. Eu tenho para mim que eu devo responder as perguntas de todos os médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos de enfermagem, todas essas pessoas, porque elas são boas replicadoras de informações adequadas. Então, acho que o melhor meio de evitar informações falsas é sempre recorrer à fonte, sempre saber de onde veio aquela informação. Fabrício, uma coisa, estão me perguntando, a Mariângela, amiga de Rio Preto, ela tá. Nosso tema de hoje era também falar de infecção urinária, que eu sempre quero trazer para a área da urologia um pouquinho. Não vai dar tempo, a gente sabia que isso podia acontecer. Eu queria te convidar para uma próxima vez que tiver passado um pouquinho o Covid, para a gente detalhar. Tem muita gente que sofre com isso. A Mariângela pergunta: infecção urinária recorrente é um fator de risco? Porque essas pessoas acabam tendo infecção, a gente sempre orienta a colher um exame de cultura e começar o antibiótico. Essas pessoas elas não querem ir no laboratório fazer um exame de cultura. Elas devem tomar o remédio de forma empírica, ou os laboratórios estão seguros, tem laboratórios que não têm contato com doença, e se essas pessoas têm maior fator de risco ou não com o Covid. Tá. Eu acho que como fator de risco para desenvolvimento do Covid, não. Eu não vi nenhum dado até agora, nada na literatura que tenha correlacionado infecção recorrente ou infecção de repetição de trato urinário com maior frequência de infecção por coronavírus. E a outra coisa, assim, a gente deve continuar seguindo o fluxograma normal das outras doenças também, tá? O que a gente tem que evitar agora, nesse momento, são idas aos agentes de saúde de forma desnecessária. As questões necessárias precisam continuar indo aos agentes de saúde. Então, se a pessoa precisa colher um exame de urocultura para iniciar o tratamento, o ideal é que ela colha. A maioria dos bons laboratórios estão com estrutura adequada para separar as pessoas que vão com suspeita de Covid para os outros pacientes. Esse é um conceito importante. A gente não pode deixar que o Covid atrapalhe outros tratamentos, né? A gente tem que manter uma postura de fazer o que é o correto nas outras áreas. Porque com certeza, senão com a gente vai ter outros problemas. Fabrício, que estão pedindo muito aqui, se você puder disponibilizar para mim ou no seu Insta, ou você me dá, eu divulgo. São sites que a pessoa pode ter, daí a gente dá para as pessoas poder se informar de uma forma mais correta. Então, onde eles buscarem uma informação de melhor conteúdo. Então, se você puder botar no seu Instagram, para o pessoal buscar lá, me manda também, que eu boto no meu, e aí as pessoas vão poder ter dúvidas. Bom, alguma consideração final, Fabrício, te agradecer. Desculpa, Dr. Mário Carneiro, de Tapetininga. Abraço, Marião. Ele, como um bom cirurgião, está perguntando se a esplenectomia é um fator de risco, como a gente vê em algumas outras doenças que a gente acaba vacinando. Então, a esplenectomia é uma excelente pergunta. Excelente pergunta. Então, a esplenectomia, na verdade, para a maioria das doenças virais... A esplenectomia é a retirada do baço. Para quem sabe isso, para quem tira o baço é um dos nossos grandes órgãos do sistema hematopoético e é um dos responsáveis por adquirir a nossa imunidade, mas ela é especificamente para alguns tipos de germes, tá? Principalmente os germes que a gente chama das bactérias que são encapsuladas, nem tanto para as infecções virais. Também, eu vou falar isso, eu imagino que não seja um fator de risco importante, mas com certeza tem algum decréscimo na imunidade dos doentes. Nenhuma das cortes que eu li até hoje, eu li como fator de risco importante para pior desfecho a esplenectomia. Então, a princípio, não parece ser também um dado importante, né? Mas talvez mais para frente isso mude, né? Não sei. Tá. Bom, eu acho que é bom encerrar. Para mim, eu ficava muito tempo, mas o pessoal cansa. Acho que eu vou deixar essa live disponível. Fabrício, eu vou também ver se eu consigo. Eu não entendo muito bem se eu consigo compartilhar para você deixar na sua ou eu vou salvar no YouTube. Para quem quiser ver na íntegra, depois vem ter. Obrigado, Fabrício, pelo seu tempo, pela dedicação aí à turma, vocês que estão na linha de frente. A gente, como cirurgião, a gente está saindo um pouquinho no começo, porque a gente está cancelando as cirurgias que não são emergenciais, né?
que não são oncológicas graves. Então, parabéns para vocês, contamos com vocês, na verdade, e nos vemos em breve. Espero te poder estar te vendo em breve. E pessoal, continuem mandando as perguntas no Instagram, tanto o meu como do Fabrício, e a gente vai tentar responder o máximo possível, tá bom, pessoal? Isso aí. Nós temos um cronograma aqui do IGAL, nós vamos ter ainda receber o deputado Vinícius Poit, nós vamos falar sobre telemedicina, que está ganhando um espaço muito grande, principalmente agora, nessa era do Covid. Nós vamos falar também sobre outros cânceres, com o Dr. Oren. Nós vamos falar com o senador a respeito das medidas que estão sendo tomadas lá em cima, que tem impacto importante aqui. Então, se puderem, pessoal, acompanha a gente, continua acompanhando. Isso é muito legal. Valeu, Fabrício. Obrigado. Hein? Obrigado. Vídeo para ele. Evolução da epidemia em todos os países do mundo, né? Essa foi a única